Por último, né, deste capítulo, né, vamos falar sobre energia potencial. E aqui tem algumas considerações importantes a serem feitas, né? Para começar, vamos imaginar a seguinte situação. Bom, então, uma situação anterior eu tenho um bloco de massa M na base, né, de uma parede elevada, de um muro, ok? E depois, né, o bloco está a uma altura h. Se esta velocidade com que foi deslocado esse bloco foi constante, né, então a energia cinética é nula e o trabalho da resultante é nulo, né, segundo o que a gente veio estudando, né? Aí a gente poderia dizer o seguinte, bom, mas a configuração mudou, ok? Bom, então houve, né, uma variação na configuração do sistema, na energia potencial, como a gente sabe, né? Mas se eu usar o que a gente entende, né, pela variação da energia cinética e o teorema da energia cinética trabalha a energia cinética, né, a gente verifica que pode ter alguma coisa que não concorda aí, né? A configuração mudou, mas o trabalho da resultante é nulo, ok? Então, o correto a ser dito, né, é que o sistema massa-terra variou a sua energia potencial. Bom, sendo assim, existem, né, alguns tipos, né, de forças que o trabalho realizado independe da trajetória, ok? Vamos, por exemplo, mostrar nessa figura aqui. Eu tenho um ponto inicial representado no eixo cartesiano, 1, né? E eu tenho um ponto final, né, também representado no mesmo plano, 1,2. Essas forças singulares independem da trajetória que eu percorri para chegar do ponto 1 até o ponto 2, ok? Então, se eu for pelo caminho A ou pelo caminho B, diretamente pelo caminho B, ou executar qualquer, né, manobra e curvas, né, para chegar no ponto 2, estas forças, né, que independem da trajetória, elas são chamadas de forças conservativas, ok? Então significa que elas dependem somente da posição inicial e da posição final da partícula. Bom, a gente vai discutindo, né, um pouco sobre as propriedades dessas forças conservativas, né? Para isso é sempre interessante usar um contra-exemplo, né? Então, no caso de forças não conservativas, né, um atrito viscoso, força elétrica, atrito cinético, né, em geral, né, todas as forças que aparecem nos seres vivos, né, geralmente dependem do tempo, da velocidade, de outras variáveis, ok? Então, para que uma força seja conservativa, né, ela tem que ter uma dependência somente na variável R, ok? Não pode, né, ter uma dependência com o tempo ou qualquer outra variável, né? Então, um exemplo de força conservativa, por exemplo, é a gravitacional e a eletrostática. A gente sabe que a força de atração entre duas cargas depende somente da distância entre eles. É claro, uma constante, mas a variação dela depende somente da distância, assim como a força gravitacional. Ok? Então, uma forma simples de resumir é que F ela é conservativa se ela depender somente de R. Ok? O trabalho realizado por F é o mesmo, né, para qualquer trajetória de A até B. Para definir, então, a energia potencial, né, um V de R ou um U de R, né, são as duas letras maiúsculas mais
comuns, né, para definir energia potencial, é comumente usado o U, né, quando se trata da parte elétrica, para não confundir com diferença de potencial. Né? Mas quando é somente mecânica, a gente trata somente com um V maiúsculo. Né? E na mecânica, daí também o U pode representar uma outra coisa, certo? Mas geralmente V e U, né, são bons representantes para a energia potencial, ok? Então, se ela está associada a uma força conservativa, né, para definir corretamente, a gente pode imaginar um ponto de referência R0, não o zero do referencial, então onde V de R0 seja igual a zero, ok? Então, não necessariamente estamos na origem, ok? Mas é interessante definir um ponto onde a energia potencial é zero, certo? Bom, se fizermos isso, então a gente pode escrever que a energia potencial vai ser menos o trabalho da força conservativa de R0 até R, ok? Onde R0 é o ponto de referência, certo? Bom, diferente de inicial ou final, certo? Pode ser inicial ou final, mas em princípio é um ponto de referência. Significa que nessa posição a energia potencial é zero, ok? Só para diferenciar de inicial e final. Eu quero dizer que pode ter um V de R0 que seja diferente de zero, ok? Nesse sentido. Bom, então a energia potencial é menos o trabalho da força conservativa de R0 até zero. Isso, né, como definimos anteriormente, pode ser escrito como a integral de R0 até R da F de R dr, ok? Bom, vamos, né, começar imaginando, né, esses dois pontos. Né? Então eu tenho um ponto R0 e a partícula percorre uma certa trajetória, mas chega até o ponto RR, ok? Se eu dividir mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa trajetória, né, em dois pontos qualquer, R1 e R2, né, sempre com R de referência, ok? Para o qual a energia potencial é zero. Então eu posso dizer que a partícula se moveu de R0 até o R1 e de R1 até R2, né, sem violar nenhuma igualdade, ok? Se isso é verdade, então eu posso escrever que o trabalho de R0 até R2 é, no fundo, a soma do trabalho de R0 até R1 mais o trabalho de R1 até R2, ok? Então, o trabalho de R1 até R2 é a diferença entre o trabalho de R0 até R2 pelo trabalho de R0 até R1, ok? Só isolei o trabalho de R1 até R2. Ok? Em termos da energia potencial, então o trabalho de R1 até R2 é menos U de R2 menos U de R1. Ok? Que também pode ser escrito como menos U de R2 menos U de R1. E essa diferença aqui vai ser uma diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial entre as posições R1 e R2, ok? Então, o trabalho é igual a variação da energia potencial. Desculpa, só corrigindo, não é sempre variação da energia potencial. Diferente de variação de potencial, diferença de potencial, ok? Diferença da energia potencial, né? Me equivoquei aqui. É tudo muito parecido. Bom, se a gente recuperar o que a gente estudou, né?
do teorema do trabalho energia cinética, né? Só que agora a força ela é resultante conservativa, né? Então eu posso escrever aqui o trabalho, né, de R1 até R2 é igual à variação da energia cinética. Mas isso também é igual a menos a variação da energia potencial. Sendo assim, então, a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero. Ok? Bom, se eu sei, né, que a variação da energia cinética pode ser escrito como um meio de mv1 ao quadrado menos 1 meio de mv2 ao quadrado, e também sei que a variação da energia potencial pode ser escrito como U de R2 menos U de R1, ok? Então eu posso chegar à seguinte relação. 1 meio de mv1 ao quadrado mais U de R1, ou seja, a energia potencial mais a energia cinética mais a energia potencial num primeiro na posição R1, ok? Isso é igual à energia cinética mais a energia potencial na posição R2, ok? Isso nos leva que a energia mecânica, ou seja, a energia cinética mais a energia potencial, tem sempre o mesmo valor para quaisquer pontos arbitrários R1 e R2, ok? Da trajetória da partícula, lembrando que nós estamos falando de uma força conservativa, certo? E aí a gente pode, né, enunciar o teorema da conservação da energia mecânica desta forma, né, ok? Ou quando a força resultante que atua sobre uma partícula é conservativa, então a energia mecânica é uma constante, ok? Vamos, né, interromper e continuar no próximo vídeo, né? Só que mais curtinho, certo?